Boa noite. Vamos entrando, gente, mais uma live com Amo Ser Pediatra e a Thaís Lobato, a minha psicóloga querida da minha equipe. Vamos entrando hoje com um tema maravilhoso. Me perdoe que a minha vozinha tá falhando um pouco, tá, gente? Eu tava um pouquinho rouca, mas como eu falei, a principal hoje vai ser a psicóloga infantil Thaís Lobato. Thaisinha, quando tu entrares aqui, já me fala que eu já vou te chamar, tá? Hoje eu tô sem meu assistente técnico, Pedro, meu filho. Deixa eu chamar a Thaís, gente. Vamos lá. Não vamos perder tempo. Essa live eu considero fundamental, gente. Por que que a gente... Te chamei, amiga, porque é uma demanda, eu que sou pediatra, queria me apresentar um pouquinho, né, para vocês. Eu sou a doutora Luciana Mota Leonardi, pediatra há mais de 23 anos, pediatra do desenvolvimento infantil, e hoje eu tenho na clínica uma equipe multidisciplinar. Chegou! Boa noite, minha amiga. Tudo Boa bom, meu noite, amor? tudo Deu tudo bem? certo no final, deu tudo certo. Tudo certo, vai dar tudo Daqui a certo. pouquinho, eu já falei o tema que a gente vai conversar, né? Que é como lidar com os Uhum. temperamentos das crianças. E eu estava me apresentando um pouquinho, que eu sou pediatra, pediatra do desenvolvimento, né? Há 10 anos, e hoje a gente trabalha muito em equipe. Eu, a Thaís, a minha psicóloga do consultório, a fonoaudióloga. Então, a gente resolveu trazer esse tema pelas demandas que a gente está tendo, né, Thaís? Hoje, o que eu mais recebo no consultório, além das demandas das crianças com autismo, TDAH, TOD, é exatamente, doutora, eu não estou sabendo como lidar com o temperamento do meu filho, eu estou perdendo totalmente o rumo da criação, eu não sei mais como conduzir. E muitas Uhum. vezes, que é uma mensagem que, já adiantando uma mensagem que a gente quer deixar para vocês, muitas mães que vão lá pesquisar no Dr. Google dizem, doutora, ele tem características de criança com TOD, transtorno opositor desafiador, né, Thaís? Tem É, características de com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, ele não para, ele é muito agitado, ele é impulsivo. E aí, hum, gente, não é bem assim. Hoje a gente está diagnosticando excessivamente e carimbando em excesso nossas crianças, né, amiga? Então, o que é que a gente é, vê? Muitas vezes as crianças às vezes chegam com um diagnóstico já pré-estabelecido e quando a gente vai estudar profundamente, quando a gente vai fazer uma avaliação, quando eu encaminho para a Thaís e a Thaís começa a fazer a investigação e a intervenção dela dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a gente vê que se trata mais de um temperamento e que se ele for bem conduzido, a criança deslancha, né, amiga? Então, dá aí a uhum. tua mensagenzinha inicial, te apresenta, que aí a gente vai começando com as perguntas, tá? Quero que Tudo vocês bem, vamos participem. lá. Participem, porque vai ser uma live muito rica. Na verdade, é um assunto muito profundo, então, mas a gente vai tentar sintetizar aqui para o conhecimento de vocês, né? Eu me chamo Thaís, eu sou psicóloga infantil. Tenho abordagem cognitivo-comportamental, sou educadora parental também e trabalho na equipe da Luciana, né? Meu consultório é dentro da clínica dela. E a gente tem essa parceria, esse carinho enorme, né? De olhar, ter um olhar acolhedor para cada criança, porque o que a gente realmente está vendo, claro que existe TDAH, existe autismo, existe transtorno de ansiedade, o TOD existe, né? Mas a gente precisa ter um cuidado para que a gente não rotule essas crianças, para que a gente não carimbe, como a Lu falou, né? Porque uma vez carimbado, para sempre essa criança vai se ver com tal transtorno. E muitas vezes os pais, na verdade, nem sabem o que é temperamento, né? O que eles falam geralmente é que eu não sei lidar com esse comportamento, o menino está muito sapeca,
o menino está impossível, né? Assim, há um desconhecimento ainda da sociedade do que tem por trás do comportamento infantil, né? Então, eu acho muito legal essas lives que a gente sempre faz, porque o objetivo é trazer conhecimento para os pais, né? Porque a gente precisa conhecer o universo da criança, a gente precisa conhecer nossos filhos, como é que eles funcionam, porque não é uma receita de bolo, né? E muitas vezes a gente acaba comparando nossos filhos com os demais, do que a sociedade diz, né, como deve ser uma criança. E isso prejudica muito a relação com o filho, com os filhos, né? Porque a gente fica naquela, nossa, mas ele ainda não chegou ao desenvolvimento, tal ao desenvolvimento, né, Lu? Ah, ainda não, Thaís, mas o amigo dele não é dessa forma, né? Ele é o único que é desse jeito. E aí a gente tem que ter o conhecimento da particularidade de cada um, tá? Então hoje a gente vai dar o início aqui, né, na nossa live. Fiquem à vontade para Perguntar. perguntar, Uhum. E tá uma das bom? perguntas que eu ia te fazer, eu acho que até tu já respondestes, né? Qual a importância do Sim. conhecimento de nós pais termos conhecimento do temperamento dos nossos filhos? Isso faz total diferença numa maternidade, né, e na educação dos nossos filhos. Como eu já havia falado, a gente tende a ir no piloto automático na criação dos filhos, e isso é totalmente errado, porque a gente acaba não vendo as particularidades dos nossos filhos e até as nossas também. A gente quer generalizar a educação, né? A gente quer generalizar o maternar, e isso vai de contra o ser humano, porque cada um tem uma características, cada um tem seu modo de ver o mundo, né? E por isso que fica essa guerra, às vezes, entre pais e filhos, porque os pais cobram aquilo que os filhos não podem dar, porque é a limitação deles, é do temperamento deles, é da personalidade deles. E aí fica aquela bola de neve em que não se chega a denominador comum. Perfeito, perfeito, amiga. É, Fala pra gente um pouquinho assim o que é esse temperamento e já assim, eu fiz uma caixinha de perguntas ao longo do dia, né? A equipe de marketing, na verdade, fez uma caixinha de perguntas. E aí eu anotei aqui nos meus papéis e eu vou também te perguntando ao longo da live, tá? Para ficar uma coisa bem dinâmica. Conta pra gente Ótimo. assim, o que é um temperamento, quais os tipos de temperamento que tem, aí depois a gente conversa com detalhes. E uma pergunta assim: dizem muito que temperamento tem uma questão hereditária, né? E aí eu queria que tu desses uma comentada sobre isso. Então, gente, o temperamento é, ele é algo que a gente já nasce. Ele é sim, tem uma questão genética, né? Ele vem com uma carga genética em que a gente já nasce e a gente vai morrer com ele, tá? Isso. Então, o temperamento, ele vem antes da personalidade, entendeu? Por quê? Porque o temperamento é a sua tendência, é nosso modo de agir no mundo, diante das situações, né? São nossas questões emocionais, é a nossa tendência que a gente tem de ver o mundo, de lidar com os nossos relacionamentos, tá? Então, isso já nasce com a gente. Depois disso, que a gente vai lapidando a personalidade. Claro que o temperamento, ele não é assim, a gente nasce com ele, mas também não significa que ele já está pronto, né? Lá para os 7 anos, para cima, assim, mais ou menos, que ele vai se solidificar. Então, o temperamento, ele diz, como se fosse assim, ele diz como é que a gente vai lidar com as pessoas e com as situações do mundo, tá? São as nossas tendências. E aí, você falou o seguinte, né, Lu, sobre essa carga genética. Por isso que muitos de nós, pais, a gente começa a enxergar nosso filho como uma mini eu, né? Então, assim, nossa, mas assim, ele
ele é igualzinho eu me vejo ele fazendo as caras e bocas, é a mesma coisa. As explosões de raiva são as mesmas coisas. Então, assim, provavelmente teu filho tem o mesmo temperamento que o teu. E como é difícil a gente lidar com nós mesmos, né? Então, assim, por isso que a gente precisa entender o temperamento, primeiro nosso, e entender dos nossos filhos, tá? Porque isso reflete muito também na criança. Uhum. Olha, gente, pessoas maravilhosas aqui, além de muitos pacientes nossos. Tem a Fernanda Lobo, a psicóloga maravilhosa de adultos, que atende até também lá no nosso prédio. A minha mãe. Mãe, eu sou temperamento de quem? Fala aí, mãe. A Anne também, fonoaudióloga. Então, assim, gente, é um bate-papo que a gente está fazendo aqui com vocês. A gente quer muito a participação de vocês, tá? Eu vou fazendo as perguntinhas aqui que me fizeram da caixinha ao longo do dia. A Thaís vai dando as informações dela, mas eu quero que vocês participem também. E Thaís, agora o mais interessante, a Thaís me deu um material para eu ler, né? Que eu li ontem à noite. E, amiga, conforme eu ia lendo, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho dos quatro principais temperamentos, eu achei tão engraçado que eu ria sozinha, porque cada característica de um temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, eu identifiquei predominância de um dos componentes daqui de casa, sabe? Eu coloquei até do ladinho assim, colérico, esse aqui, sanguíneo, esse foi muito engraçado. Mas o que Exatamente. também, antes da gente entrar mais eu já falei para elas que eu estou um pouquinho rouca, né? Então, antes da gente entrar nos detalhes do colérico e você falar da tua experiência, né? Como você conduz cada temperamento no seu consultório, eu acho importante a gente ressaltar assim, a gente tem, pelo que eu estudei, né? Tu pode me corrigir. A gente tem predominância de um temperamento, né? Mas a gente pode ter um pouquinho de cada, não é isso? Predominando sempre algum, correto? Exatamente. Exatamente. Nós temos 4 temperamentos, né? Os estudos Uhum. dizem, né? O colérico, o sanguíneo, que são temperamentos alto astral, dinâmicos, e temos o melancólico e o fleumático, são temperamentos mais introspectivos. Nós sempre vamos ter um predominante, tá? Não significa que a gente não se identifique com os outros, algumas atitudes também passam pelos outros temperamentos, mas a gente sempre vai ter um mais predominante, né? Por exemplo, eu sou uma sanguínea. Eu acho que a Lu é um pouco melancólica. Bingo! Eu sou, eu sou melancólica, um pezinho também no sanguíneo. Olha, Lu, rapidinho. Estão falando que o áudio tá baixo. É o meu ou o da Lu que tá baixo? Olha, o meu irmão acabou de entrar. Fica aí, mano. A mamãe falou que eu sou um pouco de cada. Eu sou um pouco de cada, mãe. Ah, não, 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 não. Mas eu acho que a Lu predomina o melancólico. Eu sou melancólica, sensível demais, né? Pelo que eu li aqui, Perfeccionista. gente, uma pausa. A Thaís, ela fica chocada que quando a gente vai fazer live, eu mesmo correria, mesmo nessa correria, eu tenho que fazer os meus esquemas. Olha, hoje não deu tempo de eu fazer. Eu tive que escrever lá na faculdade, eu escrevi porque eu sou perfeccionista. E o perfeccionismo Gente, e ela faz quase uma dissertação de uma live, assim, é uma coisa incrível. Eu falei, calma, vai dar tudo certo, é um bate-papo, né? Então, assim, parece, eu tenho uma sensação, Lu, de que quando vai fazer uma live, tu tá estudando para uma prova extremamente difícil, assim, no outro dia. aí, amiga, eu me senti assim, Ah, olha, o meu que tá baixo, eles estão falando aí. Tá baixo, gente, peraí. os dois áudios. Você é ótima, doutora Tá, eu Luciana. vou, eu vou. Os áudios estão, então vou dar seguimento aqui, tá? Pra gente não perder. Então fala pra gente assim, pode ter essa misturinha aí dos temperamentos, né? Aí vocês É, vão assim também, gente. A Thaís vai falando um pouquinho de cada e a gente vai tentando se identificar, identificar nossos filhos também, porque pelo que com eu certeza. às vezes, assim, tu me corrige, tá, Thaís? Às vezes, por exemplo, eu tenho um temperamento
melancólico, sensível, perfeccionista, pode ser um pouquinho difícil eu lidar, por exemplo, com um colérico, né? Que é uma Consanguíneo. um sanguíneo, que são pessoas da minha família também, porque são pessoas mais, né, intensas, assim, né? Então, às vezes, a gente. Então, a importância da gente conhecer esse temperamento, tanto nosso quanto dos nossos filhos, é exatamente a gente lançar mão de estratégias, que é o que a Thaís faz muito no consultório, para a gente poder ter o equilíbrio nos nossos relacionamentos, né? Eu acho que é mais ou menos isso, é isso que todos nós buscamos, tá? Aí vai falando, amiga, os Tá, tipos de temperamentos, aí se tu puder dar uma pincelada em cada um e eu vou anotando as perguntas, tá tá? bom. Certo. Então, gente, é isso que a Lu falou, tá? Então, a gente não é igual ao outro, a gente precisa ser diferente do outro, né? Características particulares. E o ideal, o que que é a inteligência emocional hoje, né? É justamente a gente ter estratégias para que a gente saiba lidar com o outro na sociedade, principalmente com nossos filhos, com a nossa família, né? Porque a gente tende a querer que o outro seja igual a gente, que o outro pense igual a gente, mas não é desse jeito. A inteligência emocional justamente é isso, é a gente saber lidar com aquilo diferente que é nosso. Aquilo que é diferente do ambiente que a gente vive, com as nossas emoções, né? Então, é por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Vamos falar aqui sobre o colérico, né? O que que é o colérico? O Uhum. colérico é aquela, eu vou falar assim, voltado para a criança, mas é o adulto também, certo? É aquela criança extremamente expansiva, né? É aquela criança ligada no 220, porém, é aquela criança egocêntrica, sabe? Aquela criança que ela gosta do poder, ela quer mandar, ela quer ela quer dar a última palavra, entendeu? Então, ela é extremamente desafiadora. Geralmente é aquela criança que empurra o coleguinha, sabe, dentro da sala, é aquela que não aceita as regras. Então, assim, o colérico ele tem muita dificuldade de seguir regras, porque para ele o que importa é ele, a palavra dele. Agora, sim, ele é extremamente focado, ele quer aquela coisa e ele vai até o fim, tá? Então, rapidinho aqui. Eu li É, que ele costuma atropelar, né, as pessoas. exatamente. Ele é desafiador e ele não mede esforços para defender aquilo que Não, ele pensa, exatamente. né? Ele não mede esforços e é por isso que muitas vezes ele se torna agressivo, né? Por isso que muitas vezes ele parte para a violência, porque para ele o que vale é o produto final, é aquele objetivo que ele quer ser, que vai ser alcançado. Então não importa o meio, né, que ele vai chegar lá. Então nesse meio tem a violência, a agressividade, a criança pode bater, a criança pode gritar com os pais, elas têm muita dificuldade com a autoridade, tá? E aí é importante lembrar que é esse temperamento que leva à preocupação de muitos pais, né? Por quê? Porque se assemelha com traços do TOD, né? Que é o transtorno positivo desafiador. Então, muitos pais chegam no consultório muito preocupados, já rotulando essa criança. Sim, ela pode ter os traços do TOD, mas ela não é TOD. Isso é o temperamento dela. Ai, Thaís, mas aí ela não vai se adequar em uma regra, né, durante a vida e tudo. Por isso que existe terapia. E terapia e orientação, terapia para criança e orientação para pais, porque a gente precisa treinar os pais também dessa criança, entende? Então, ô, gente, a gente precisa entender de uma vez por todas que não é só transtorno. A criança existe temperamento e personalidade também, tá? Então, o colérico, o eu sempre vai prevalecer, as vontades dele, tá bom? Gira em torno dele, né? Tudo gira em torno dele. Individualista. E aí, reforçando um pouquinho o que a Thaís está falando, gente, como já me procuram vendo o Dr. Google, né, falando que
a criança tem transtorno, joga lá as características, meu Deus, doutor, eu tô aqui porque o meu filho tem características de transtorno opositor desafiador, ou de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. E aí, Uhum. gente, eu queria ressaltar aqui para vocês que muitas vezes é mais a questão temperamental, comportamental. E aí, quando eu peço para fazer a investigação inicial, a gente que discute os nossos casos, a gente chega Uhum. nessa conclusão. Porém, eu digo que é uma linha muito tênue. Eu acho que lidar com o comportamento humano, infantil, com a mente da criança é algo muito delicado, tá? Então, Uhum. assim, como nós já temos bastante experiência, eu estou na área do desenvolvimento infantil há mais de 10 anos, a gente também consegue ter um feeling do paciente quando chega no consultório. E aí eu aplico, eu esqueci, eu não trouxe, eu aplico a escalinha de triagem, eu tenho uma aqui, tá? As escalinhas de triagem que já vão me sinalizar, tá? Se essa criança está dentro dos transtornos propriamente ditos, como TDAH, TOD, e se eu vou precisar me aprofundar mais, pedindo uma avaliação neuropsicológica, ou se simplesmente a gente pode conduzir, né? Que já é um manejo bem delicado, com uma psicóloga cognitivo-comportamental como a Thaís. Entenderam? Então, é tênue, é muita observação, é muito criterioso. É, O que me deixa muito preocupada hoje é o rótulo que a gente faz de imediato, sem investigar essa criança, a gente já está rotulando todo mundo hoje, né? Então, para a gente exatamente. está aqui bem. Continua, É. amiga. E aí, gente, como é que a gente vai lidar, então, com essas crianças que são coléricas, né? É bem, assim, muita paciência, né? Porque, digamos assim, um pai colérico, um filho colérico é uma guerra sem fim. Imagina, um querendo medir forças com o outro, né? Então, assim, a gente sempre tem que imaginar uma coisa. Respeito é uma coisa, mas a gente. É claro que a criança precisa respeitar os pais, isso é óbvio. Mas a gente tem que entender quem é o adulto da relação somos nós. Nós temos uma capacidade neurológica muito maior do que aquela criança. Então, a gente tem que usar da inteligência, do conhecimento, para que a gente possa educar essa criança, né? Então, não vai adiantar ficar batendo de frente, certo? Como é que a gente trabalha com essas crianças? De forma nenhuma através da agressividade, que é a tendência dos pais. Essas crianças coléricas apanham muito, ficam muito de castigo, né? Por quê? Porque são coisas absurdas. Como é que você vai peitar, me peitar? Como é que você bate no coleguinha, né? Como é que você morde? E aí ela tende aí para os pais para violência. Pode falar, Lu. E aí, o que eu vejo no consultório, Thaís, é que os pais, sem orientação mesmo, por isso a importância de uma orientação parental, eles ficam tão perdidos que eles acabam reforçando esse comportamento. É, Então, eles chegam, exatamente. doutor, eu preciso de ajuda, porque aí a criança começa a responder, começa a desafiar na minha frente. Tá vendo, doutora? Ele é desse jeito. Ninguém aguenta mais conviver com ele. Ninguém aguenta na escola, ninguém aguenta. Pronto. Aí o Thaís, me ajuda, por favor, porque precisa muito mais, né? Exatamente. E é Uhum. esse cuidado que a gente precisa ter com os coléricos, né? Porque a gente acaba rotulando demais essa criança, e quando a gente rotula essa criança, ela acaba acreditando realmente que ela é aquilo, tá? A gente não pode esquecer que eles estão em desenvolvimento, então eles vão acreditar. Se meu pai falar isso, eu vou me comportar assim, porque eu sou vista desse jeito, né? Então, assim, qual é a melhor forma de a gente conduzir esses coléricos? Primeiro, desafio, trazendo eles para desafios. Os coléricos adoram desafios. Então, assim, atividades desafiadoras. No consultório eu faço muitos joguinhos desafiadores com eles adoram, sabe? Porque eles são daqueles que eles têm sede para ganhar. E aí a gente aproveita para trabalhar tolerância à frustração também, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe que o filho não come de jeito nenhum. E aí eu falei para ela assim, tu já testou dizer para ele, vamos ver quem acaba, quem come melhor, né? E aí ela começa a comer sem a pressão que ele tem uma motivação absurda de comer, sabe? Dizer, olha, eu consegui comer, porque o colérico é isso, ele bate no peito porque ele conseguiu. Então usem isso a favor de vocês. Utilizem
a, os desafios, a competição, né? Outra coisa que a gente precisa muito usar com o colérico é deixar eles serem úteis, né? Então, na escola, eu sempre digo para as professoras, chamem eles para serem ajudantes de vocês, os pais em casa, chamem eles para ajudar vocês, para cooperar com vocês, porque eles se sentem muito úteis com isso. Entende? Então, assim, a gente tem muitas estratégias que a gente pode fazer com essas crianças, e aí sim eles vão conseguindo, né, ser conduzidos na sociedade. E aí vocês vão ter, eu tenho certeza que vocês vão ter uma relação melhor com os filhos de vocês, tá? Thaís, Pode falar. você falou a escola. Eu acho assim que Hum, essa live a gente poderia ter ampliado mais. Ela não é só importante para os pais. Eu acho ela muito Sim, importante também para as escolas. Então, vocês, pais, depois, seria legal vocês mandarem essa live para as escolas, porque o que eu vejo no consultório é também, desculpa, gente, mas muitos professores que não tão preparados para esse manejo com crianças com exatamente. temperamento tipo crianças com temperamento colérico. Eu estou sendo sincera aqui, eu não sei se tu concordas. Então, muitas vezes faz esse trabalho também de ir na escola para tentar auxiliar, porque não adianta a Thaís orientar todo o beabá, como conduzir em casa, quando que na escola que a criança passa 4 horas da vidinha dela, a gente dá por água abaixo todo esse trabalho que está fazendo, né? O terapeuta, a família. Então, eu acho que as escolas também aproveitem para depois, no finalzinho, mandar essa live para as pessoas da escola, né? Que eu acho importante, tá? Vamos. Exatamente. Eu vou até abrir um parêntese rapidinho aqui, que a gente nunca é rápido, né, nessa live, mas que as escolas realmente, Lu, elas infelizmente não são preparadas emocionalmente, tá? Então, assim, o meu trabalho é um trabalho em conjunto, por isso que eu preciso da pediatra, eu preciso ir na escola dessa criança, preciso reunir com o corpo docente dessa criança, com os pais, eu preciso da ajuda de todos. Ultimamente eu tenho feito até, graças a Deus que as escolas estão vendo essa necessidade de preparar seus professores, né? Estou fazendo muito cursos, workshops com os professores dentro das escolas para falar sobre esse manejo comportamental de algumas crianças, né? Porque realmente eles ficam perdidos e aí sempre vai para o lado mais tradicional, né, de lidar. E aí a gente precisa preparar essas escolas. Outra coisa, Lu, que eu ia falar da criança colérica, a gente precisa usar muito reforço positivo. O que é reforço positivo, gente? A gente precisa elogiar essas crianças quando elas fazem coisas coerentes, sabe? Porque elas são tão acostumadas a ser destratadas, rotuladas, né? E sempre sendo chamadas a atenção que às vezes elas não sabem quem elas são, que elas fazem coisas boas, entende? Então, Perfeito. trabalhar com reforço positivo, é, parar com comparações, isso é péssimo, tá, gente? Eu sei que é automático, não é maldade de pai e mãe, mas a gente foi criado desse jeito, fazendo comparações com um coleguinha, com um primo. Então, isso é péssimo, isso dá uma revolta na criança horrorosa, Uhum. tá? E Perfeito. aí, o que que a gente faz? Eles têm muita dificuldade com o não, geralmente, né? Os coléricos. E aí os pais ficam perdidos. Mas como que eu vou dizer não para ele o limite? Aí começa a dizer o que ele pode fazer ao invés de não, né? Então, assim, papai, não. Por exemplo, uma criança está pulando no sofá. E aí, a vez de você, não faça isso, fulano, não faça, desça. Não sei o quê. Aí você tem que falar o que para ele? Falar o que ele tem para fazer. Filho, desce aqui, fica aqui no chão, brinque no chão. Do que dizer o não para ele. É só a gente substituir, tá bom? A palavrinha não pelo que ele deve fazer, tá Perfeito. certo? Deixa eu aproveitar para fazer uma perguntinha que fizeram na caixa, tá? De mensagens. A mãe falou assim: Uhum. meu filho tem 2 anos e 8 meses, mas ele tem TEA nível 2, um comportamento irritado. Quando recebe o não, ele joga tudo no chão e chora muito. O que fazer para aceitar o não?
Então, aí é uma questão também de desenvolvimento, tá, Lu? Porque, assim, essa idade é esperado que eles joguem no chão as coisas, Uhum, certo? E uhum. ele não, nessa idade, ele não entende o não. Não adianta, tá? Então, você tem que desfocar, tem que acolher essa criança e depois dizer o que ela deve fazer, qual é o comportamento correto. E assim, gente, nós seres humanos, nós nascemos com as nossas defesas, tá? Então, qual é a defesa de qualquer criança, qualquer ser humano? É sempre se jogar no chão, bater, levantar as perninhas, morder. Essas são as defesas naturais do ser humano. Por isso que as crianças fazem isso, porque é o que elas sabem, é o natural delas. E aí, Uhum. Thaís, mas a gente vai ensinar? Não, a gente vai ensinar eles outras formas de defesa, entendeu? Tá bom? Tá, perfeito. Vamos passar para o segundo temperamento. Gente, olha, no final, dando tempo, porque tu acredita, se quiser, já passou meia hora da live. Eu vou Meu tentar. Deus! É incrível, incrível. Eu vou tentar falar mais ou menos dos suplementos que eu utilizo na minha rotina para esse manejo também das crianças que têm um temperamento mais difícil, tá? Vamos lá. Tá, O tipo agora sanguíneo. O que é que tu tens para sanguíneo, vamos lá. Eu temperamento? vou tentar acelerar, tá? Porque, Tá. assim, eu queria muito que a Lu falasse desses suplementos, porque muito, assim, quando eu passo para a Lu, às vezes, uma situação. Primeiro, porque eu não tenho, né, propriedade de falar de suplementos. E os pais, às vezes, nem sabem o que que é. E é uma coisa assim tão maravilhosa que a gente tem ótimos resultados, né, Lu? Hum, Então, a gente vai tentar, né, sintetizar aqui. Vamos lá para o sanguíneo, tá, gente? O sanguíneo é a tendência de quase todas as crianças, né? Porque o sanguíneo é aquela pessoa leve, extrovertido, né? Que gosta de movimento, é aquela criança levada mesmo, natural da criança, uhum. tá? O sanguíneo é aquela criança muito simpática, faladora, né? Super sociável. E aí a gente precisa até, às vezes, impor limites, porque é aquela criança que gosta de se meter na conversa dos outros, de se meter na conversa dos pais, né? Aquela criança toda para frente, assim, tá? E aí, Ele fazendo não tem problema com mudanças. Ah, fazendo um paralelo, às vezes as crianças têm essa característica mais sanguínea e os pais já chegam. Doutora, ele é muito agitado, ele é muito brincalhão, ele interrompe várias vezes. Será que ele não tem TDAH, déficit de atenção e hiperatividade? exatamente. Aí vai ver, poxa vida, né? É uma característica da É, criança, é o temperamento da criança, tá, gente? Como eu falei é, para vocês no início da live, quem está entrando agora, fazer um diagnóstico dos transtornos, opositor desafiador, TDAH, eles exigem uma avaliação muito mais minuciosa. O que a gente está aqui tentando passar para vocês é exatamente a gente não rotular sem antes procurar entender, estudar características dessas crianças, tá? exatamente. Lu, tu falaste exatamente isso mesmo. Os pais, eles tendem a confundir com TDAH. E mais ainda, por que do sanguíneo? Além do o sanguíneo, ele não tem foco, né? Ele é tudo isso, ele é maravilhoso para a relação, tudo, mas ele não tem foco. Ele, geralmente, ele não termina aquilo que ele começa, Isso. tá? E assim, ele é extremamente desorganizado, né? E aí isso confunde muito com o TDAH, tá? Eu sou uma sanguínea. Muitas vezes eu falo, meu Deus, eu acho que eu tenho, será que eu tenho TDAH? Mas não é. Hoje eu já aprendi, né, estratégias para lidar com essas minhas questões, por exemplo, de começar e finalizar uma tarefa, né? Porque a gente perde muito foco daquilo. A gente assim, a gente é muito empolgado, o sanguíneo é muito empolgado, sabe? Qualquer coisa vira paixão para ele. E aí ele se empolga muito fácil. Também pode ser muito, assim, levando para a criança, a gente tem que ter cuidado, porque geralmente as crianças são muito influenciadas pelas outras. Então, o sanguíneo é muito influenciado, tá Uhum. bom? Ah, olha, Como é que. falando Ah, a Vivian, a Cris, tá falando que meu filho é sanguíneo. Eu também, gente. Eu tenho um filho aqui em casa sanguíneo e um outro fleumático. Já identifiquei quando ah, eu para é. E aí, como é que a gente vai lidar com esse sanguíneo, né? Nós pais. Primeiro, a gente precisa
trabalhar uma rotina com essa criança, mas não é uma rotina, tá? Rígida, porque não adianta trazer uma rotina rígida para um sanguíneo, senão ele vai enlouquecer, realmente ele não vai aderir. Então, os pais melancólicos, que são mais perfeccionistas, que são mais, sabe, caxias, não adianta você ter essa relação com seu filho sanguíneo, porque ele não vai te devolver aquilo que tu tá querendo dele, tá? E não é porque ele não quer, é porque é dele, é a tendência dele. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, trabalhar a organização, a rotina, uma rotina mais flexível, né? Para que o foco, para que ele possa iniciar, finalizar, isso é um treino, né, gente? Tá bom? E aí a gente tem que ter cuidado realmente naquilo que a gente vai é, querer dos nossos filhos. Sanguíneo, Deus o livre. Eu fico doidinha quando eu vejo uma coisa muito rígida, assim, porque eu sou extremamente falante, eu gosto de liberdade, o sanguíneo gosta de liberdade, tá? E aí ele se confunde muito com o TDAH. Então, por isso que às vezes é meio complicado, então, sanguíneo com melancólico, né? Que o É, melancólico exatamente. é perfeccionista é mais, né? É, Vamos- a gente vai já falar do melancólico, você vai ver como, né? Tá. Então, assim, o sanguíneo, ele tem dificuldade ele é um pouco indisciplinado, entende? Porque para ele o que vale são as relações, não é o produto final, tá? Então, assim, enquanto o colérico, ele é fissurado por aquilo que ele quer, entende? O, o sanguíneo, apesar dele ser extrovertido também, sabe, alto astral, mas assim, o que vale para ele é aquilo, sabe? O momento. É o Uhum. momento. Não Eu- é o produto final, não é o objetivo. Até porque para ele chegar no objetivo, ele tem que trabalhar muito o foco dele, uhum. tá? Então, ele enjoa geralmente muito rápido das coisas também. É aquele que ele faz amigos fácil, né? Ele. Muito, muito fácil. É Aham. aquela que a galera toda gosta dele, que reúne os amigos. Gente, eu tô falando de mim. Gente, é o meu Pedro, é o meu Pedro. Ai, se ele tiver. Exatamente. É uma pessoa fofa, sabe? É, Exatamente. Mas a gente precisa ter disciplina, porque a vida exige isso, né? Mas essa disciplina não é como o melancólico vê, tá uhum. bom? Um dos Tá bom, Lu? desafios, um dos desafios do sanguíneo que eu li é esse excesso de estímulos, né? Às vezes ele fica, inclusive, esgotado quando ele é submetido a atividades longas, porque ele tem essa dificuldade de centrar, que eu acho que o melancólico deve ter mais, né? Então, isso Exata, trabalhar com eles também, não é isso? exatamente. Ah, tá vendo? Eu, como Tá pediatra, bom? tô pegando. É ótimo a gente saber sobre isso, gente, porque facilita muito nossos relacionamentos com os filhos, com o marido, no casamento. Nossa, aqui em casa eu sou uma sanguínea, imagino, meu marido é um melancólico, pelo amor de Deus, ele é extremamente metódico e eu já sou, vai dar tudo certo, vai. É Aqui tá assim, totalmente o oposto do meu marido, tá? Tá ótimo. eu tenho até vergonha de mostrar o meu roteiro de live para Lu, porque assim, são coisas muito simples, são tópicos e pronto, vou falando, vou falando, vou falando. A Lu, pelo amor de Deus, olha só que ela. Meu marido é do mesmo jeito, gente, tá? E aí a gente facilita muito, porque a gente começa a entender como é que a gente lida com o outro, entende? O que é importante para ele, o que não é importante, até onde a gente pode cobrar, certo? Uhum. Vamos lá para o melancólico, né? Melancólico? Vamos lá. Fale de Ah, mim. ok, para o fleumático. Vamos para o melancólico? Vamos. Deixa eu beber uma água aqui. Tá. O melancólico. Aí falta a gente o melancólico, o E o fleumático. fleumático, só. Fecha E aí com o final. sobre os suplementos com vocês, tá? Dá uma pincelada. Vamos lá. Vamos lá. Então, o melancólico, ele é aquela pessoa perfeccionista, analista, mas ela é extremamente sensível, tá? Eles têm dificuldade de interação com as pessoas, porque não é todo mundo que ele confia, ele tem muita, digamos assim, ele primeiro analisa as pessoas para poder ir até elas, entendeu? Uhum. Então,
ele tem muito desejo de ser amado e aceito por todos, porém, ele não consegue expressar muito fácil os sentimentos. E isso acaba bloqueando, às vezes, a relação com o outro, né? Uhum. Então, aquela criança que é extremamente perfeccionista, sabe aquela criança que escreve e apaga, que tem, apaga. Eu lembro, a minha irmã, gente, ela é muito melancólica, porque eu lembro quando eu fazia tarefa, ela apagava até rasgar o livro dela. Eu ficava, meu Deus do céu, isso não é normal, isso não é normal. Eu estava ainda estudando psicologia ainda na faculdade. E hoje eu vejo muitos pais trazendo isso para mim. Thaís, ele apaga o caderno até rasgar, porque assim, ele tem que fazer perfeito aquilo. Entende? Então ele se preocupa muito com o produto final dele. Olha aí a Lu. Tá Então, bom? é Então, falar, é só eu. é, Uhum. e aí é aquela pessoa extremamente focada, né? Focada, é aquela pessoa que vai até o final, tanto não chegar. Agora sim, eles são lentos, né? É no tempo deles, geralmente aquela pessoa lenta, aquela criança que copia do quadro lento porque tem que ter a letra perfeita, se cobram muito, né? Isso é muito ruim, porque o melancólico, como ele tem dificuldade de expressar seus sentimentos, ele fica numa autocobrança absurda e sofre por dentro, né? Fica se corroendo, remoendo aquela emoção e tudo, né? E aí é péssimo, porque realmente aí pode chegar a um transtorno, né? Uma depressão, uma ansiedade. Geralmente os melancólicos, eles são ansiosos, É. né? Vou, Porque querem realmente ter feito. vou Pode revelar, falar. quando eu estudei, quando a Thaís me deu esse material, eu nunca tinha parado para ver meu temperamento. Mas eu confesso para vocês que eu me encaixei nesse perfil melancólico. E eu falo com sinceridade, revendo a minha vida lá na infância, que eu não sei, eu acho a sensação que me dá é que o melancólico, ele sofre um pouquinho mais, porque a gente se exige tanto a perfeição, sabe, que a gente acaba sendo assim, é- é- parece que a vida fica um pouco mais pesada. Eu não sei se é isso, É entendeste? isso. Então, eu lembro tu falando agora, Thaís, do meu trabalho de conclusão de curso de medicina há 23 anos Ai, atrás. meu Deus. Quase que eu piro a minha parceira de conclusão de curso, porque enquanto eu não queria aquele trabalho, se tinha erro de português, se os slides estavam perfeitos, posicionamento e treina nisso, treina aquilo, ela dizia: Lu, bora dormir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, tá tudo perfeito. E aí a gente tirou 10, mas imagina a demanda, né, que isso me causou. E até hoje eu me sinto assim, para fazer uma simples live, para fazer uma receita. Quando eu vou fazer minha suplementação, olha, amiga, eu tô me revelando aqui para ti, eu vou já marcar uma terapia contigo. Quando eu vou Perfeito. fazer receita, Não eu atendo adulto, não atendo adulto. Eu só quero as minhas crianças e pais. então, assim, quando eu vou fazer, olha, a mamãe dizendo, tinha que tirar nota 10 sempre. E eu sofria quando eu tirava 9,5. Eu lembro quando eu tirava, eu sofria, gente, que loucura, né? Então, assim, eu para fazer hoje uma receita, eu olho, que eu faço de manhã bem cedinho, eu digo, gente, eu tô dando o melhor aqui, aí eu olho, revejo, não, tá bom, tá perfeito, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? A gente leva pro lado da criança, como elas devem sofrer com esse É. perfeccionismo. Eita, por causa dela. Olha aí, um monte de melancólico aí, né? Então, existe muito melancólico no consultório, né? Porque são aquelas crianças que chegam se cobrando muito, muito, muito. Assim, tem pais que também são melancólicos e reforçam isso, tá? Isso eu quero chamar um pouquinho a atenção aí. Então, pais melancólicos, filhos melancólicos, é uma relação horrível, porque a criança pode chegar a um extremo de ansiedade, crise de ansiedade, depois de uma depressão. Porque ele, assim, o melancólico por si só ele já se cobra. E aí, ter outra pessoa cobrando eles, nossa, é um bombardeio, Uhum. né? E aí, Lu, o melancólico, ele tem uma limitação, ele vê o mundo com limitações, entende? Parece assim que é tudo, tem que estar dentro de uma caixinha, as coisas, tudo organizado, sabe? Só que a gente sabe que o mundo não é desse jeito. E ele sofre muito por isso,
Ele Uhum. sofre até chegar a ficar ansioso mesmo. Por quê? Porque ele não consegue, ele não. Então as crianças às vezes chegam no consultório, tia, eu não conseguia, não consegui ser bom na prova porque tirou às vezes um 8. Gente, né? Então, assim, é uma coisa surreal. Tem que tirar 10, mas por que você precisa tirar 10? Aí a gente vai trabalhar essas questões com eles, né? Uhum. Crianças, às vezes, até quando eu trabalho muito com desenhos, né? A forma de expressão das crianças é muito pelo desenho. A criança diz, ah, mas eu não sei, tia, não sei desenhar direito tal coisa, eu não sei. Meu amor, fique à vontade, eu não estou aqui para lhe julgar, né? Mas a gente vê que a criança fica ali limitada, sabe? Porque ela quer dar o melhor sempre dela. Uhum. É, a Fabiola, se eu não me engano, ela perguntou: então melancólico é ansioso? Não é uma regra, tá, Fabiola? Pelo amor de Deus. Não, outros Ah, psicólogos viram falando. É, não é uma regra, mas é a tendência. Porque imagina, se você se cobra muito, você fica toda hora com aquela ânsia de estar correto as suas coisas, o emocional vai para isso. Né? E se você não saber lidar com essas características, né, o equilíbrio pode sim para o transtorno de ansiedade e também para um transtorno de depressão, porque também o melancólico ele é muito introvertido. Então, como ele guarda os sentimentos dele, ele vai se remoendo ali, sabe? Então, pode entrar numa fase depressiva, assim, também. perfeito. E aí, como conduzir, então, a criança melancólica? Tá, vamos lá. Primeiro, a criança melancólica, ela tende a ser mais introvertida, né? Ela tende a ser tímida. Muitas crianças são tímidas, né? Melancólicas. E aí os pais, eles veem assim, ah, Thaís, mas ela não fala com ninguém, ela quer ficar reservada no quarto, né? Ah, ela prefere ficar assistindo uma série em casa do que estar com os amigos, né? Então, assim, gente, o que que a gente precisa entender? O comportamento dessa criança, a tendência dessa criança é essa, é o universo dela. Claro que a gente não vai deixar a criança o dia inteiro isolada, entende? Mas a criança ela não precisa ser extrovertida, ela não precisa ser uma colérica, uma sanguínea sempre. Aquilo é dela, tá? Então muitos pais ah, essa menina não fala com ninguém, essa menina não sei o quê. Sabe? Então começa a rotular a criança e aí que o melancólico fica assim desconfortável com aquilo, sabe? Evitar comparações, porque isso também é péssimo para o melancólico, porque é aí que ele se cobra mais, tá? Outra coisa também, pode falar, Lu. Não, eu tô achando maravilhosa essa live, gente. Porque, assim, sério, olha que importante a gente aprender a reconhecer o nosso temperamento. Nós adultos, eu tô assim abrindo a minha mente aqui também para os meus filhos, né? Que nós temos temperamentos diferentes e como que é importante a gente aceitar e a gente aprender a lidar com essa diferença. Fica muito mais Uhum. leve a convivência, né? Muito mais Muito leve. Quando a gente deixa de exigir que o outro seja igual a gente deixa de pôr as nossas expectativas em cima do outro, gente, isso dá uma leveza absurda, né? Eu Uhum. tô amando. E aí, Lu, a gente tem que ter muito cuidado com essas cobranças excessivas com os melancólicos, sabe? Porque, por exemplo, pai melancólico, filho melancólico. É aquele pai que vai exigir o tempo todo do filho, sabe? Mas sem necessidade, porque ele já se cobra bastante, entende? E aí o melancólico ele é muito sensível também. Qualquer voz mais ativa, ele vai se sentir, né? Mal, ele vai chorar. Então, assim, a gente tem que respeitar isso. Por exemplo, digamos assim, pais coléricos ou sanguíneos. Eles vão querer exigir o tempo todo que essa criança esteja o tempo todo sorrindo, entendeu? Alegre, se relacionando. Não é assim, porque esse não é o universo dele. Então, meu filho tem esse temperamento. Ok, eu vou respeitar, Vou tá? aceitar. Então, a relação com vocês vai ser bem melhor. Uhum. Olha só, a Thay Certo? contando. Oi, Thay. Uma criança melancólica na vida adulta, eu acho que tende a ter depressão. Foi,
foi o que tu comentaste, né? Pode. É assim, pode desenvolver, depende muito como ela vai lidar com essas questões internas. Uhum. Por isso que tem que ser trabalhado, que eu digo, ai, tem gente Uhum. que, nossa, doutora, mas tem terapia para criança? Tem, deve ser, Sim, porque a gente tem que prevenir a saúde mental das crianças para a gente não chegar na fase adulta todo mundo tantã, não é? Eu, porque já temos muitos adultos tantã. amiga, a gente não se dedicou a trabalhar o nosso emocional e nossa saúde mental É, na infância e na adolescência, entende? é, Preventivo o trabalho, tá? é Criança, exatamente isso. Ah, tá. desculpa, Eu não Thaís. estou escutando. Daí, A pode criança falar. melancólica e sanguínea, a Vanessa está perguntando. Oi, Vanessa. É mais difícil, um pouco mais difícil. Assim, ela pode prevalecer a melancólica, mas em algumas situações sanguíneas, assim, é um pouco oposto, né? É um Aham, pouco oposto. É fácil ela ser melancólica e ter um pouco de colérica, sim. entende? Mas Tá? tem regra, né? É, Não tem regra. não tem regra, não tem regra, mas a gente sempre vai tratar aquilo que sobressai, tá? Isso. No caso, um melancólico, a gente vai tratar essas questões internas, a autocobrança, né? O sanguíneo, a desatenção, a disciplina, tá? Porque é o que vai ressaltar para todo mundo. É isso. Perfeito. Amiga, vamos para o último, para ver se dá tempo de eu falar um pouquinho dos suplementos. Vai vai dar sim, se Oito Deus minutos quiser. vai acabar. Vamos lá. Não, aí ele já tá passando, já passa de uma hora não no Instagram? O sanguíneo, gente, é assim, é aquela pessoa paz e amor, sabe? Aquela Fleumática, criança paz e amor. Oh, desculpa, gente, fleumático. Ai, meu Deus, tô lesinha. É, aquela pessoa, aquela criança calma, serena, ela preza pela paz, mas é aquela criança que não quer se comprometer, sabe? Aquela criança assim que meio apática, que não se envolve em nada porque não quer confusão com ninguém, sabe? Prefere paz e amor. Então, às vezes, assim, nossa, para isso para um colérico eu acho que um colérico deve ficar assim, né? Como amiga, que ele não quer se cola comprometer? e um Aquela pessoa fleumático. passiva, Ah, né? Então, assim, aquela pessoa difícil de se irritar, ela obedece ordens de boa, sabe? Tudo para ver a paz reinar, né? Mas, assim, ele não tem proatividade, é aquela pessoa que precisa ser empurrada, sabe? É aquela criança, assim, que se se você não for lá puxar ela para fazer alguma coisa, ela vai ficar lá no cantinho dela. é aquela Não faz questão. é aquela criança e adolescente assim, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, exatamente. Eu concordo com tudo, porque eu sou pacífico, eu prezo pela paz mundial, não é isso? Exatamente. Né? Tá. Olha, oi, Thaís, eu tô vendo aqui meus pacientes. Olha, até as crianças estão entrando aqui. Ó, Beijo, Laurinha! E aí, o fleumático, o que que a gente precisa tratar isso, né? Porque assim, o mundo a gente precisa levantar bandeiras, né? A gente precisa também se posicionar. Então, o fleumático, ele acaba sendo muito passivo. E ele vai ter dificuldades em relacionamentos em algum momento, né? Ele não quer ter esforço nenhum, na verdade é essa. Quanto menos esforço, melhor, tá? Mas assim, eles são estudiosos, caprichosos, né? Mas eles são lentos pra caramba. Aquela uhum, pessoa assim, devagar, quase parando. Né? é, E aí a gente trabalha como com eles no consultório? A gente trabalha a proatividade, né? Eles precisam também se posicionar nessa questão de quem sou eu, quais são as minhas vontades, porque assim, ele faz de tudo para que os outros a vontade das pessoas, dos outros, sim. entendeu? E isso não é bom, porque ninguém sabe quem ele é de verdade, entende? É aquela pessoa que a gente não sei nem o que ele gosta, tá? Aquela pessoa que a gente faz tudo por ele, mas aí ele não, ele não, como é?
transmite a emoção dele, É. né? Então, assim, eu dou um presente para ele e aí ele, obrigada. Sabe, a gente não sabe se ele gostou ou não gostou. Uhum. É, o meu, eu digo assim, sabe, Thaís, eu estudando esses temperamentos, eu acho que tem uma pessoa com temperamento tem a aprender com o outro. Então, por exemplo, o meu filho Uhum, em casa, eu vou te confessar que como eu tenho também um pouco desse sanguíneo, né, de ser mais agitadinha, eu digo que ele uhum. é o equilíbrio. Porque assim, para eles, pelo que eu li, do material que a gente estudou, a vida é uma experiência calma, equilibrada, feliz, sem grande agitação, né? Isso foi É. uma que eu li aqui. Então, esse é um lado muito bom do fleumático, porque em Uhum. contrapartida, convivendo, por exemplo, com um colérico, né, já é mais intempestivo, talvez ele dê aquela acalmada, dê aquele equilíbrio, né? Então, vai muito Uhum. que a gente está comentando desde o início. Poxa, que tal a gente pegar o lado bom de um temperamento do outro, a gente lapidar esse lado bom, saber conviver com esse lado bom, para que os relacionamentos fiquem mais leves, fiquem mais gostosos, Exatamente. né? Eu acho que Exatamente. é a essência de tudo. Para finalizar aqui, Lu, e você entrar na suplementação, é interessante isso mesmo, tá, Lu? Não existe o melhor temperamento e o pior temperamento. Cada um deles tem os seus prós e contras, tá? A gente não muda temperamento, tá, gente? A gente não muda, a gente nasce com ele, morre com ele. O que que a gente faz? A gente aprende a lidar com as nossas questões que precisam ser exercitadas de cada temperamento, tá? Então a gente se torna uma pessoa melhor, mas a gente vai treinando aquilo que a gente precisa melhorar, tá Isso, bom? E perfeito. aí é isso. Aí, Lu, e aí você entra com suplementação, né? Porque eu acho que é muito interessante que a suplementação está trazendo bons resultados dessas crianças, principalmente as coléricas, né? Com agitação, aí assim, uma agressividade até, tá bom? Para que as mães possam entender melhor. Uhum. Olha, antes um beijo da minha tia querida lá de Fortaleza, tia Marilá, que eu amo e adoro, é da minha infância. Devemos cultivar bons afetos. É isso mesmo, né, gente? Eu acho que a essência de tudo é essa. A gente respeitar nossas diferenças e cultivar bons afetos dentro da nossa casa, que é o principal, que é o nosso lar, né? Eu acho que isso é essencial. Agora vamos falar um pouquinho, gente. Olha a nossa fono aí, a Dani. Danizinha, beijo. Propaganda, propaganda. Segunda que vem nós vamos fazer uma super live maravilhosa, eu, a Dani e a tia Clívia, que é dentista e uma paciente nossa, sobre atraso de fala e como que a gente conduz, tá? Rapidinho. Minha mãezinha aqui. A convivência entre os diferentes promove a maturidade e o respeito ao outro. É fundamental. É isso mesmo. Foi isso que tu me ensinaste, mãe. Ah, Falando da suplementação, gente, quem conhece já o meu trabalho sabe que assim eu atendo muitas crianças no consultório com autismo, com TDAH, com transtorno opositor desafiador, com diagnósticos fechados, e já é assim, já tem muito conhecimento de que a suplementação ela é essencial, porque há o quê? Há um desbalanço, há um desequilíbrio de neurotransmissores nesse cérebro e os suplementos naturais fazem com que a gente busque esse equilíbrio no cérebro. Então, assim, me perguntaram uma vez, doutora, mas a senhora só suplementa quando tem diagnóstico fechado, quando tem autismo, TDAH, e aquela criança que é extremamente ansiosa, agressiva, intempestiva, como, por exemplo, digamos, um colérico, né? Uma criança que começa, quando essa criança colérica não é bem conduzida, digamos assim, ela já começa a interferir nos seus relacionamentos. E aí eu uhum, faço suplementação dessas crianças também. Tem uma mãe que me deu um feedback essa semana de uma criança que aí o irmãozinho nasceu e a criança ficou meio, né, desajustada e com comportamentos extremamente irritadiços, até de um certo grau de agressividade. E depois que eu estudei, a gente vê que é um temperamento colérico e que eu uhum, simplesmente comecei com a suplementação, que é um dos meus queridinhos
que as mães sabem, né? Algumas mães, não é para todos, que foi o 5-HTP, junto com a L-teanina, porque essa criança, pela agitação, ela estava com dificuldade de focar na escola, de sentar para fazer as atividades. Então, eu fiz um mixzinho do 5-HTP com L-teanina, que o 5-HTP ele é precursor da serotonina e dá aquela acalmada no cérebro, ele dá aquela desacelerada. E aí a mãe me mandou um áudio, ela falou, doutora, é outra criança. Então, claro, ele está fazendo também terapia, ele está fazendo manejo comportamental, né? Mas a mãe disse, doutora, foi impressionante como ele melhorou com o uso dos suplementos, tá? E, assim, para deixar bem claro para vocês, são suplementos naturais, gente. Porque, às vezes, a gente tem um desequilíbrio bioquímico no nosso corpo que esses suplementos precisam ajudar a fazer esse ajuste, tá? Vou dar um exemplozinho para vocês aqui, eu até trouxe aqui, ó. A PedLu se meteu em 2 pós-graduações, mais o consultório, mais a faculdade. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma sobrecarga que deixa a gente mais ansioso, mais irritado. E aí, olha, eu fiz um mixzinho aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo propaganda de farmácia, não, tá? Que são nootrópicos, que a gente chama, que são suplementos para o cérebro, nootrópicos, que aí eu fiz um mixzinho aqui para vocês terem uma ideia, de inositol, fenibut, treonato de magnésio e passiflora. Tudo que dá uma acalmada no cérebro, entendeu? Então, são suplementos, gente, que eu utilizo com segurança e que a gente vê um resultado muito lindo, muito, muito legal. Olha, deixa eu ver aqui. A Rosilene, que é minha paciente, meu filho tem melhorado muito. Eu acredito que está fazendo suplementação. A Vivian falou, a suplementação foi essencial para melhorar o meu filho com ansiedade. Entende? Então, gente, além da comprovação científica que eu falo com propriedade para vocês, né? Porque, enfim, para eu fazer isso, eu tive que fazer pós-graduação e tenho feito. Faz um efeito muito natural. Então, muitas vezes, as pessoas vêm me procurar querendo fugir também da tarja preta, né? Que alguns médicos passam um remedinho controlado, e aí eles vêm atrás de alternativas mais naturais. E quando vê, realmente faz um efeito muito legal. Um outro suplemento que é bem naturalzinho, olha, amiga, que são as tinturas, tá? E aqui, por exemplo, eu fiz a tintura, um mix de tinturas calmantes de camomila, tintura de passiflora e valeriana. Isso aqui, quando a criança, eu digo assim, mãe, deixa esse mix aí perto de ti. Quando a criança tá numa agitação, quando ela tá numa irritabilidade, ei, filhinho, vamos aqui, 15 gotinhas e toma, entendeu? E a criança tende a acalmar de uma forma mais natural. Agora eu digo assim, por que que o nome que a gente faz é medicina integrativa, é pediatria integrativa? Porque só fazer o suplemento é uma fórmula mágica? Não, tá? Quem vai no consultório, eu canso de falar, se você tem hábitos de vida totalmente desregulados, que o cérebro do seu filho não fica condicionado a bons hábitos, por exemplo, uma criança que não dorme bem, uma criança que tem exposição excessiva a telas, que fica naqueles joguinhos malucos, entendeu? Gente, não é a Luciana que está falando, tem artigos científicos falando, tá? Então, eu tenho uma criança que eu vou perguntar, doutor, ele dorme 7 horas, tem vários despertares de madrugada, vai dormir lá para meia-noite, acorda às 6 da manhã, morrendo de sono para ir para a escola, e ele está com dificuldade de concentração. E aí eu fui no fulano, já me falou que meu filho tem TDAH e passou Ritalina. Isso é muito comum, tá, gente? Então, assim, é um tratamento integrativo. É a Thaís atuando na terapia cognitivo-comportamental e com orientação parental. É a gente revendo os hábitos de vida. Meu filho está dormindo bem. Meu filho está muito exposto a telas. O que é que o teu filho está olhando no celular? Já parou para perguntar isso? A Academia Americana de Pediatria preconiza, gente, que abaixo de 2 anos não se tenha tela. A gente não vê isso, tá? De 2 a 5 anos, 1 hora de tela. Eu tenho crianças no consultório que ficam nessa idade, tem mais de 4 horas de tela.
Então, o celular está lá o tempo todo exposto àqueles vídeos, a joguinhos eletrônicos, né? Daqueles de guerra. Como é que pode ter uma mente calma, tá? A alimentação, lá vai a pediatra chata, meu Deus, que fala de alimentação, né, Thaís? Tu sabe? 50%, gente, o nosso cérebro, ele se alimenta de nutrientes. Então, se eu dou nutrientes, eu dou antinutrientes, você sabe o que são antinutrientes? São falsos nutrientes que fazem mal para os nossos neurotransmissores. Os nossos neurotransmissores, eles, para serem formados, eles precisam de vitaminas, eles precisam de zinco. Olha, eu me empolgo, amiga. Tu disseste para eu falar, eu me empolgo. Precisa de zinco, precisa de selênio, precisa de vitamina B6, de vitamina B12. Por isso que eu peço exame laboratorial para os meus filhos, para os meus pacientes, entendeu? Então, se eu tenho deficiência nutricional, se eu estou dando uma alimentação que eu não consigo suprir isso, como é que eu vou produzir neurotransmissores? E aí vem o poder da alimentação associado ao uso dos suplementos, que aí dá esse equilíbrio que a gente está em busca, tá? Então, o nome disso é a pediatria integrativa, é a medicina integrativa da qual eu sou apaixonada e eu não consigo fazer outra coisa. Ainda temos, né, que não foge um pouco da live, a aromaterapia. Então, eu estava aqui, por exemplo, começou a me dar um cansaço na minha mente, e aí eu já usei aqui o meu óleozinho calmante, óleozinho que eu botei uma lavanda aqui, um peppermint para poder dar uma ajudinha aí para a gente poder. Os óleos essenciais, eles também têm uma eficácia comprovada, tá? Tu sabes, né, Thaís? Como eles são também, fazem parte do tratamento integrativo. Amiga, falei demais. Isso Nada, amiga. Eu acho lindo, assim, porque eu vejo na Lu algo que realmente também eu tenho, que é a paixão pelo que a gente faz, né? Então, isso tem todo o diferencial, porque a gente não tá ali só pela gente, né? Claro que a gente gosta de um retorno e tudo, mas ali a gente está pelo que a gente ama, né? Eu sempre digo que eu falo com amor da psicologia infantil, da parentalidade, porque eu quero que essa geração seja melhor, eu quero que as crianças sejam unidas também, né? E eu quero que os pais consigam enxergar isso, né, de uma forma diferente, porque a gente veio de uma não estou falando mal dos pais, nossos avós, tá? Porque eles não tiveram, né, informações como a gente tem hoje. Mas a gente veio de uma criação muito violenta, né, em que a gente só vem passando de geração em geração. Então, assim, hoje a gente tem muito acesso a informações, estratégias, em que só vai facilitar, né, a educação dos nossos filhos, a saúde dos nossos filhos, tá bom? Não deixar as mães enlouquecerem aí, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente lá na clínica. O consultório tá cheio, né, Lu? Às vezes as mães ficam bravas comigo porque eu não tenho vaga. é, Mas eu faço de tudo para encaixar. É porque, gente, eu sou mãe de duas, na verdade, vou ser mãe de três agora. Então não tá sendo fácil, né? Tô gravidinha, mas assim, amo o que eu faço e faço de tudo realmente pelos meus pacientes, tá? Amiga, deixa eu só ler final, aqui os Ah, comentários, tá. as dúvidas finais, tá? E a gente finaliza aqui. A Cris, minha gente, falou que maravilha. Acho que o PP está precisando. Agradeço a Deus pela sua vida. Amém, Rosilene, pela vida de todos nós. Boa noite, doutora. Esse tipo de suplementação pode ser prescrita para criança irritada? Sim, como eu falei, a criança não precisa ter diagnóstico fechado. Então, se o meu filho tem dificuldade de dormir, se o meu filho está irritado, se o meu filho está com dificuldade de concentração, independente de um diagnóstico, a gente tem capacidade de suplementar essa criança. Meu filho está fazendo vestibular. Ele não tem nenhum problema de foco e concentração, mas ele está extremamente cansado e ansioso, que é do momento que ele está passando. Então, ele está todo suplementado, né, para tentar ajudar o cérebrozinho dele, tá? Não vejo a hora de começar a a suplementação. Vamos lá, tá? E estamos juntas. Doutora, você atende até quantos anos? Gente, eu atendo até, até 21 anos e atendo às vezes também adultos, tá?
eu confesso para vocês que, como o tratamento ele é integrativo, eu tenho pais de pacientes meus que me procuram com nível de ansiedade muito grande, com insônia, e que a gente sabe, né, Thaís? Para a gente ver um efeito no tratamento da criança, a gente precisa que os pais estejam equilibrados e bem. Então, eu atendo também, porque a minha formação foi primeiro adulto e depois a área da pediatria integrativa, tá? Aqui realmente não dorme, então tem que dormir, gente. Para a criança estar bem, tem que dormir. Com 8 anos, qual o tempo médio de tela por dia? De acordo com a Academia Americana de Pediatria, não deve passar de 2 a 3 horas por dia, tá? A Vanessa, a doutora Luciana, maravilhosa. Só gratidão a Deus pela sua vida, por tanta dedicação às nossas crianças. Amém, gente. Nossa, a gente estuda para isso, né, amiga? Olha, a Thaís Anamias. Beijo, meu amor. Duas maravilhosas. Tu também é maravilhosa. Nossa neuropsicóloga. Gente, então assim, eu queria. A Thaísa, então, também eu já quero, Lu. Me manda mensagem, amiga. Ai, meu Deus, a Juliana também já quer, Ju. Um beijo. Gente, só uma conclusão final desse material que a Thaís me mandou. Olha que bonita essa conclusão. Nenhuma criatura pode desenvolver-se adequadamente enquanto a pessoa que dela cuida não puder compreendê-la em sua maneira de ser, em suas necessidades vitais. Muitos erros fundamentais são cometidos no cuidado e na educação das crianças, por não se conhecê-las direito. Precisamos conhecê-las a fundo se quisermos educá-las para o seu bem. Olha que maravilhoso, né? Então, eu acho que essa é a conclusão final da nossa live, né, Taizinha? Meu amor, muito Perfeito. obrigada, tá, por compartilhar. Eu digo que tu foste meu presente de 2021 e continua sendo meu presente de 2022. Que a gente continue com os nossos mesmos objetivos de vida, né? Que é na nossa profissão, que é ajudar na saúde emocional, na saúde mental das nossas crianças e dos pais dela, tá? E ajuda que vocês precisarem, gente, chama a gente no direct, tem na app Medicina Integrativa os nossos contatos para vocês procurarem a Thaís para ajudar e eu também estou disponível, tá? Fiquem com Deus. Agora vamos desligar o nosso cérebro, cuidar aqui dos nossos, tá? Um beijo. Um Tá, beijo, gente. Um beijo para todo mundo. Patinha. Tá? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Vou gravar aqui.